Por isso, hoje, no nosso programa, a gente vai começar a conversar com o nosso convidado sobre isso. Como é que a gente pode viver essa questão da serenidade na nossa vida? Você já pensou sobre isso? Então, é isso que nós vamos fazer agora, conversando com o Samuel. Bom dia, Samuel. Bom dia. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Prazer. Samuel, primeiro a gente gostaria de apresentar você para o nosso público. Você trabalha, a sua profissão. Eu, na verdade, sou professor de comunicação. Eu trabalho ministrando... Na verdade, eu vou facilitar, vou dizer assim, eu trabalho ajudando as pessoas a ficarem sem vergonha, né? Porque, Então na você está verdade, no lugar certo, porque nós estamos aqui no lugar próprio para isso. porque ajuda as pessoas a perderem o medo de falar em público. Ah, tá. Né? Então, eu trabalho com oratória, com técnicas de apresentação. Que bom, que bom. Maior parte do tempo eu passo atendendo as empresas. Que ótimo, né? que ótimo. E aí, dentro disso, nós vamos falar sobre dor, sofrimento e superação. Você acha que é possível, inicialmente, com uma oração da serenidade, você acha que a serenidade é possível a gente encontrar diante dessa questão do sofrimento? Sim, eu diria assim, é a dor que nos leva a essa serenidade. Para o pessoal isso é complicado. Agora vamos explicar. Isso que é importante. É a dor que nos leva a essa serenidade, porque o que as pessoas muitas vezes buscam, né? Eu quero serenidade antes da dor. Não existe esse caminho. Ele simplesmente não existe. O que existe? Até eu diria assim, a dor, o que é a dor? A dor é um caminho a ser trilhado. O que é superar a dor? Superar a dor é trilhar essa trilha, é caminhar nela. Né? Aí vai dizer assim, mas a gente tem que gostar de sofrer? Não. Aí é masoquismo. Aí é masoquismo, é doença. Não é gostar de sofrer, mas é entender que esse é o ciclo natural da vida. Né? Qual que é o nosso grande erro? Não aceitar a transitoriedade das coisas. Na medida em que eu não aceito que tudo é passageiro, eu me apego. À medida em que eu me apego, eu começo a ter medo de perder. E você acha que as pessoas conseguem trabalhar isso bem? Por exemplo, no todo o seu trabalho, essas coisas que você... lá no convívio com as pessoas. Elas conseguem lidar bem com as coisas sem se apegar a elas? Porque, assim, é normal que alguém... Uma coisa simples, por exemplo, eu tenho um livro, eu leio bastante e gosto muito dos meus livros. Tenho uma dificuldade de me desapegar. Exemplo bem simples. E quando eu tenho esse livro, eu tenho muito medo de emprestar esse livro porque eu acho que ele não vai voltar, digamos. E geralmente não volta. Geralmente não volta, esse é um grande problema, não volta o livro que você empresta. Por isso que eu dou em vez de emprestar. É o seguinte, esse apego à coisa, você acha que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso? Esse medo de perder? Eu diria o contrário, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que se caminha na contramão, que é apegar-se, não desapegar-se. O apego é muito grande. O ter é muito importante. Preciso ter isso, ter aquilo. Ele tem, eu não tenho. Isso já é uma fonte de estresse. Um estresse imbecil, mas é um estresse, não é? E o que é isso? Esse apego de que, se eu não tenho tal coisa, eu sou menor que o outro, eu sou inferior ao outro. E aí entra a dor. Eu falo que a dor é divina. A dor é o tratamento de Deus na nossa vida. Na medida em que, o que a dor faz com todo mundo? Põe todo mundo de joelho. Quem é que não se dobra diante da dor? É muito raro. Não tem. Não tem. A não ser que a pessoa minta para ela mesma. Mas o que todo mundo faz diante da dor é se curvar. Creia ele em Deus ou não. Não é? Então, eu entendo a dor como algo extremamente salutar. O que não é salutar? O sofrimento. Tanto que o Carlos Drummond de Andrade, ele vai dizer assim... Poeta mineiro. Poeta mineiro, grande gosto muito dele. Ele diz assim, olha, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Olha, só cortar, você dizer o seguinte, você está vendo? Samuel disse que a dor é divina. Quem não se curva diante da dor? A gente está conversando com ele aqui sobre justamente essa temática, dor, sofrimento e superação. Ele diz que a dor é divina. E aí ele cita Drummond de Andrade, um grande poeta mineiro, que não porque eu seja mineiro, né, que ele é muito bom, mas ele cita o Drummond dizendo isso, olha, a dor é inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.
E as pessoas Parece conseguem... difícil de entender isso. É difícil, porque assim, a gente não consegue separar dor e sofrimento. É. Porque a gente acha que parece que é a mesma coisa. E você está dizendo que não é. Ou que não seja, elas acabam tendo uma certa interligação. Eu diria assim, ó, elas andam juntas durante um tempo, mas elas não precisam andar juntas para sempre, né? Então, Não precisa, né? Não precisa. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui. Vamos dizer que você, sei lá, a esposa que foi traída pelo marido, por exemplo, Sim. e descobriu, e aquilo gerou uma dor e um sofrimento muito grande, né? Bom, se ela quiser continuar sofrendo, porque a dor vai passar. A dor, o tempo geralmente ameniza a dor. Uhum. Mas ela pode continuar sofrendo. Como? Não perdoando. Aí, se ela sofre essa dor, esse sofrimento da traição, mas ela decide, em um momento, ela decide perdoar. A dor vai levar aquele mesmo tempo para arrefecer. Mas o sofrimento acaba. Porque o perdão é restaurador. O perdão acaba sendo uma cura daquele sentimento que estava ali. Aí a gente cita o Shakespeare, porque o Shakespeare fala um negócio fantástico. Dramaturgo assim, inglês, muito bom. Ele fala assim que guardar a mágoa ou ressentimento contra quem quer que seja é a mesma coisa que acordar todos os dias e tomar uma boa dose de veneno na esperança de que o outro morra. Na esperança de que aquele que me ofendeu morra. E não é. Então, negar o perdão é uma forma de continuar sofrendo. Por isso que o grande poeta mineiro diz que o sofrimento é opcional. É interessante isso, porque a gente, quando começa a trabalhar todas essas coisas, né, principalmente nessa questão do campo da espiritualidade, até nos atendimentos que a gente faz, a gente consegue entender não? A gente percebe tudo isso, as pessoas que vêm bater um papo com a gente, pedir até mesmo alguns conselhos, que esbarram justamente nessa questão do perdão. Porque as pessoas acham que o perdão é diminuir-se, né, diante do problema do outro. Não é? Por exemplo, você me ofendeu, se eu te perdoo, estou dizendo para você assim, eu sou mais fraco do que você. Né? O perdão, ao invés de fazer esse trabalho de cura, de restauração, né, que a gente às vezes fica meio perdido, a pessoa acaba entendendo este perdão como uma diminuição diante do outro. E como é que a pessoa pode lidar? Contrário. Como é que a pessoa poderia lidar com isso? Porque o que é perdão? Perdão é você permitir o outro, o que te ofendeu, a renascer no seu coração. Isso é coisa de gente forte, não é coisa de gente fraca. Coisa de gente forte. Só gente muito forte pode permitir que o ofensor tenha a oportunidade de recomeçar na sua vida. Mesmo sabendo que ele pode te agredir de novo. Agredir, que eu digo, modo de dizer. Sim. E aí eu digo, e a outra parte está isenta de errar? Não. A outra parte está isenta de errar 1, 2, 3 vezes? Não. Ela também não quer ser perdoada? A gente não ora, Senhor, perdoa-nos assim como. Mas se não tem assim como na sua vida, como é que fica? Como é que fica? Como é que é o perdão divino? Porque o perdão divino é isso, não é? Senhor, perdoa-nos assim como temos perdoado. Tirou assim como da vida, começa a sofrer. Né? Por isso que fala que a gente prolonga o sofrimento. Sofrer é opcional, eu posso continuar sofrendo com aquilo. Aí volta na serenidade, que é assim, a dor no momento em que ela nos curva, a dor no momento em que ela trata a nossa vida, ela nos refina. Nós vamos sair desses episódios mais maduros, nós vamos sair no final dessa trilha, que eu falei que são trilhas. Sim, são trilhas, Não são trilhas para a vida inteira. A comparação foi muito boa. São trilhas. Acho que a sua tem um tamanho, a minha tem outra, uma mais comprida, menor, enfim. Né? Terminada essa trilha, se eu lido com a questão de uma forma saudável, eu saio melhor do que quando eu entrei. Agora, se eu inicio essa trilha e começo a me encher de amargura, de raiva, né, de medo, eu vou sair pior. Então, o que é superar a dor, né? Que acho que é a grande questão nossa. Como é que se supera esses momentos, né? Fazendo essa caminhada com serenidade, com fé,
eu diria que é fundamental, porque você pode fazer essa caminhada com esperança ou em desespero. Né? O que é desespero? Deixar de esperar. Deixar de confiar de que lá na frente Deus dará bom termo às coisas. Né? Então, quem não tem esperança se desespera. Por isso que os médicos, por exemplo, esse caso do meu pai, né, que está lá na UTI, os médicos, todos os dias você vai lá, conversa um pouco com o médico, explica um pouco a situação, ele explica pra gente, né, aquele diagnóstico que o médico dá, boletim, e ele diz assim, depois no final ele diz assim, a gente tem que esperar. A gente tem que ter paciência. E quando você fala assim, que o desespero é a ausência dessa espera ou dessa esperança... A esperança morreu. Isso é muito bonito de se ouvir, sabia? Numa manhã como essa, né, que está começando o nosso programa, que é a chamada felicidade, é muito bom ouvir isso. Né? Então, por isso que hoje aqui a gente conversa com o Samuel, tentando eu até tirar esse mistério do sofrimento, tirar esse mistério da dor, essas coisas que às vezes nos pegam de surpresa e a gente não consegue às vezes lidar com isso. Eu tenho certeza que você nessa manhã de sexta-feira, terminando essa nossa semana aí, começando já pensando no nosso final de semana, na nossa espiritualidade, naquilo que a gente vai vivenciar a partir de agora, aquilo que o Samuel disse muito bem, é divino essa questão da dor, porém, claro, não no sentido masoquista, depois até a gente vai entrar sobre isso, falar um pouco melhor sobre isso, e como que a gente pode lidar com tudo isso de uma maneira bonita, né, dentro dessa saudável, questão, e saudável, dentro dessa questão que ele disse de superação, não é? Então é isso que a gente vai ver. Estamos conversando aqui com o Samuel de maneira muito bonita e eu estou gostando muito do nosso bate-papo porque a gente está entendendo que o sofrimento pode ser encarado de uma maneira muito madura e pode nos ajudar muito a entender até mesmo a nossa dimensão de fé. A gente vai para um breve intervalo, esperando a sua ligação com a sua pergunta e daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Muito bem, continuando o nosso bate-papo, não é, Samuel? Que eu estou gostando muito, particularmente gostando muito. A gente fala dessa questão do sofrimento, a gente até já entrou um pouco nisso aqui. As pessoas, elas têm essa dificuldade do sofrimento porque ninguém espera ou quer o sofrimento. Até a gente entrou nessa questão assim, olha, é até sofrimento, né? Se eu quero sofrimento, eu estou doente, né? Olha, eu quero sofrer, estou com alguma patologia. E como é que a pessoa pode lidar com essa questão do imprevisível? Olha, hoje eu estou ótimo, daqui a pouco eu tenho um problema de doença, por exemplo. Como é que eu posso lidar com isso? Como é que essas coisas vêm na vida da gente? Sofrimento que é imprevisível, chegou, e aí? Engraçado. Olha, claro que a gente não quer que você tenha todas as respostas do mundo, né? Mas é um bate-papo. Mas enquanto você estava falando, me surgiu uma figura, né? Que é assim, quem quer sofrer? Mas ninguém quer sofrer. Se Deus nos tivesse dado a opção gente, quem quer sofrer? Todos nós diríamos, eu não. Não. E se Deus fizesse isso, seria a mesma coisa que se um pai perguntasse ao filho assim, você quer escovar o dente? De fato. Por quê? Se nós estamos dizendo que lógico, ninguém quer sofrer, é difícil, é duro, né? Mas é necessário, faz parte da vida, né? Então, eu diria assim que tentar fugir do sofrimento é como tentar evitar a própria sombra. Impossível. Sim, só tem um jeito, viver na escuridão. Não é? O que é o viver na escuridão? É aquela coisa que nós estávamos comentando. A pessoa está sofrendo, mas eu não quero sofrer. Aí começa a encher a cara de bebida. Alguns vão partir para as drogas, alguns para outros tipos de anestésico, remédios para dormir. Eu conheço gente que vive de tomar remédio para dormir. Morreu em pé. Por quê? E por que a vida dela, nesse momento, é esse grande sofrimento? É porque ela está tentando evitar o sofrimento. Então, quando o sofrimento surge, cai naquilo que nós falamos. Olhar para essa trilha, aceitá-la, não é gostar dela, você não precisa gostar dela. Ela acho que nem deve gostar. Não, se você gostar dela, você está com problema. Alguma coisa patologia. Você não está batendo bem nas ideias. Agora, aceitar que é assim, pare de brigar com a vida. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que eu considero maravilhosa, que é quando o apóstolo Paulo está perseguindo os cristãos e, num dado momento, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e Jesus diz para ele assim, Paulo,
Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Traduzindo. Paulo, dura coisa é ficar dando murro em ponta de faca. Exato. E a gente faz isso. Não adianta lutar contra o sofrimento. Querer evitar o sofrimento é viver dando murro em ponta de faca. Nos adoece mais. Nos faz sofrer muito mais. Como eu disse, toda vez que essa trilha termina, se trilhada com fé, com esperança, com serenidade, eu saio melhor, eu saio mais fortalecido, eu saio renovado, eu saio sempre dela um ser humano melhor Bem do melhor. que quando eu entrei. Então, aí aquela figura que eu usei. Você imagina se os pais perguntassem, filho, quer tomar banho? Filho, quer escovar o dente? Sei lá, que tomar Claro banho. que não. Quer escovar o dente? Eu odeio escovar o dente. E daqui a pouco ele estaria o quê? Sofrendo. Né? Uma dor enorme surgiria, um sofrimento muito maior para o pai que aceitasse fazer isso com seu filho. Sem dúvida. Então, é por isso que eu falo, essas coisas parecem contraditórias, mas há uma generosidade enorme da parte de Deus em nos permitir passar por esses momentos. Agora, por exemplo, quando as pessoas têm essa dificuldade, claro, quando eu comecei, olha, é inevitável, o sofrimento veio, você não escolheu, ele apareceu. Né? E como eu estava dizendo, né, meu pai estava muito bem, teve um AVC, ficou lá e agora tem todo, você não espera por isso, então isso desestrutura de certa maneira a família, porque você tem que viver em função de uma questão que não estava prevista no seu cronograma, não é? E agora, esse aceitar que você disse, que eu achei muito interessante a gente trabalhar essa questão, não tem fórmula, é claro que não. Existe tempo, por exemplo, olha, para eu aceitar isso, existe um tempo para eu viver isso? A gente precisa desse amadurecimento do aceitar? Eu diria o seguinte, a Bíblia vai dizer que tem tempo de sorrir e tempo de chorar. Quando esse tipo de coisa acontece, é tempo do quê? Olha, é tempo de chorar. É tempo de lamentar a sua dor, o seu sofrimento. E é como se Deus dissesse, filho, agora é hora de chorar, não se acanhe, não se reprima, né? Não tem descanso. Agora é hora de chorar. É quando a gente tenta ser forte, quando a gente não consegue. Eu falo que a pior coisa que acontece quando você vai num velório é isso, né? As pessoas chegam lá para a viúva ou para a pessoa que perdeu um pai, força, seja forte. É hora de chorar. Eu lembro que eu fui a um velório uma vez de uma mãe de uma vida sofrida, dura, e que tinha acabado de perder sua filhinha de 18 anos. Poxa vida. Eu fui para aquele velório, entrei lá, e a única coisa que eu consegui fazer foi abraçar aquela mulher e chorar com ela. Só chorei com ela. E ela se sentiu reconfortada com isso, certamente. Eu imagino que sim. Claro, claro. Porque Deus nos ensina isso, né? Olha, tem hora para sorrir, tem hora para chorar, tem hora para abraçar e para deixar de abraçar. Claro. Salomão vai dizer, tem hora de construir, tem hora de destruir. Há uma sabedoria nisso. Né? Eu falo muito da Bíblia porque é o meu condutor de vida. E para né? nós isso é muito importante. É fundamental. Eu acredito que muitos que estão Claro, em casa lógico, assistindo também, né, assim como eu, creem na palavra. E buscar conforto nela é muito importante. Né? As pessoas dizem assim, poxa, num momento como esse que a gente faz, a gente ajoelha e pede a Deus que Ele conforte o nosso coração. Não dá para pedir, Deus, tira a dor. Não, Deus, conforta o meu coração. Agora, você sabe que uma coisa que você disse no início, isso ficou aqui martelando, né? Você disse assim, que a dor, ela acaba o sofrimento, a dor, acaba nos curvando, né? Isso, na minha cabeça, eu já fiz uma analogia, assim, uma comparação assim. Às vezes, nós nos sentimos tão autônomos, tão super-heróis, independentes, autossuficientes, exatamente. Não é um momento muito bom de a gente reavaliar, ou avaliar, melhor dizendo, esse nosso comportamento de achar que nada nos abala? Mas a dor faz isso. É um momento isso. essencial, não é? A dor faz isso. Ela vem para mostrar que você não é autossuficiente. Você pode achar que é, mas a dor pega você e esfrega a realidade na sua cara. Você escuta? A realidade é isso aqui. E o que você vai fazer com isso? Por isso que eu falei, há duas maneiras de lidar com esse momento. Com ressentimento, com mágoa, com ódio,
né? E você começa a se alimentar de tudo que é Nossa, ruim. que coisa, né? O ser humano é danado, Tá, né? é terrível. Ele vai criando umas coisas ali dentro, mistura ódio, dor, e depois ele faz uma miscelânea aí, uma dificuldade, e não sabe trabalhar com isso depois, não é? E que tipo de ser humano se torna uma pessoa que tem tudo isso lá dentro, né? Então, você quer ver? A Bíblia, se a gente pegar a história de Maria, muito bacana. Eu fiz uma palestra sobre isso outro dia. Se você pegar Maria, olha que coisa interessante. Qual é uma mulher mais abençoada que ela? Abençoadíssima. Um privilégio que ninguém mais teve. A maior bênção que alguém podia receber na vida. Essa bênção só trouxe dor. Veja, imagine uma garota, que ela devia ter o quê? 15, 16 anos. Né? Ter que chegar para a família e explicar assim, então, eu estou grávida do Espírito Santo. Hoje, você fala isso, como a gente conhece a história bíblica, parece que cai na nossa cabeça e não assusta. Mas tente imaginar como foi com ela. Nossa Senhora. Então, ela foi humilhada diante da família. Porque quem acreditou nela naquele momento? O próprio noivo, que foi um homem muito generoso, que não quis expô-la, que sair daquele cenário, mas virou as costas para ela. Olha lá, dor, sofrimento. E até o fim. Aí, até o fim. Você imagina ela, depois sofrendo como mãe de Jesus, que era rejeitado, que era perseguido, né? O fato de que ela não conseguia, durante um tempo, entender exatamente o que ele estava fazendo, e até o momento em que ela tem que assistir à morte do filho. A maior bênção da vida dela trouxe dor. O que ajudou ela a ir até o fim? Com certeza, aquela palavra que o anjo disse no começo, né? De que ela tinha uma missão a ser cumprida. Por que ela não se desesperou, não se amargurou, não quis pular da ponte? Porque ela entendeu que aquela era uma caminhada que a ela estava proposta. E até um projeto de fé, não é? Assumiu como um projeto de fé na sua vida, na vida dela, não é? Sim. Não se supera esse tipo de momento sem fé. É isso que continua nos mantendo, né? Como, eu não sei se a gente tem todo discernimento para perceber isso, mas aí a fé continua nos mantendo assim, ó, firmes diante daquele sofrimento, diante daquela dificuldade, né? Que bom. Olha só, estamos conversando com o Samuel, que está dando aqui para a gente uma aula. A palavra não é correta, né? Não é correta, mas assim, nos ajudando a entender melhor essas questões, com exemplos muito claros e objetivos de como entender essa questão do sofrimento e como lidar com isso, né? Claro que não existe uma receita mágica, porque ninguém aqui é mágico, ninguém é vidente, ninguém é nada disso. Algumas coisas a gente vai tentando esclarecer ao longo do nosso tempo, não é? E vamos com certeza fazer isso. Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com Samuel, que está demonstrando uma sabedoria muito grande. É até estranho falar isso, né? Sabedoria muito grande, parece uma coisa que é redundante, né? Sabedoria não tem tamanho, não é? Mas que tem demonstrado para a gente uma maneira muito bonita, não que a gente queira sofrer, mas uma maneira muito diferente de encarar isso, né? Quer dizer, olha o sofrimento, perceba que ele é uma realidade, ele não vai fugir, não é? Ele vai estar aí, você querendo ou não, ele vai vir, mas há maneira de a gente viver isto, né? E ele terminou o bloco anterior falando dessa questão, né? Olha, o sofrimento, às vezes, deu o exemplo de Maria, e eu estava comentando com ele no intervalo sobre essa questão assim, às vezes, há pessoas que confundem um pouco toda essa história e acham que o sofrimento, ela é uma necessidade no sentido de gostam tanto disso que passam a viver isso como uma realidade. E é isso que a gente não quer trabalhar. Quer dizer, aí entra numa palavra que a gente chama de masoquismo, aquelas pessoas que gostam de sofrer. E existe muito isso. O que você acha dessa questão, Samuel? Eu começaria dizendo o seguinte, o ser humano, egoísta que é, não faz nada sem... Que feio, né? Que feio. Por isso que eu falo que a gente precisa ser refinado. É bom ser refinado. Mas egoístas que somos, não fazemos nada se não houver um benefício implícito. Então, tem gente que gosta de sofrer, porque nesse sofrer tem um benefício. Ela não abre mão do sofrimento
para não perder o benefício. Um exemplo, todo mundo tem o amigo coitadinho. Quem é que não tem um amigo coitadinho? Um bendito, né? É. Por que aí você olha, você que está bem, olha e fala, mas que projeto de vida mais miserável, né? Viver nessa situação de coitado, de vítima da vida. Olha o que a vida fez comigo, olha o que o destino fez comigo. Né? Todo mundo tem um amigo desse. Aí você olha e fala assim, mas espera aí, o Samuel está dizendo que tem um benefício nisso. Qual é o benefício? Tem. O benefício é que ele consegue atrair a compaixão das pessoas. Então, é a mãozinha na cabeça, isso é terrível. É o abraço. Então, provavelmente, como ele é uma pessoa que tem dificuldade de conquistar o afeto dos outros de uma maneira mais saudável, ele apela para um recurso, né, que não é saudável, mas que engana um pouco, né, faz crer que ele tem esse afeto em função da sua coitadice, né? Mas é terrível conviver com uma pessoa assim, não é? Porque quando você está bem, você está num alto astral, você está bem por alguma coisa que você conseguiu realizar, você encontra com uma pessoa desta e ela consegue te tirar tudo isto, porque você tem que deixar aquilo que você está vivendo de maneira muito bonita para alimentar essa coitadice dela. Isso. Porque senão ela se sente rejeitada, aquela pessoa que ninguém quer ficar perto. É difícil isso. Mas, de certa forma, a gente tem que deixar um pouco, né? Eu digo assim, qual que é a pior coisa que você faz com uma pessoa dessa? Resolver o problema dela. E não se deve. Porque se você resolve o problema dela, ela vai ter o trabalho de ter que arrumar um outro, né? Para ela continuar nessa coitadice dela. Então é até melhor deixar que ela fique naquele... Nesse mendigar de afeto. Isso é terrível. Né? Ela está mendigando afeto. Agora, você vê, assim, a nossa mente é um negócio fantástico. Eu vou dar um exemplo dessa coisa do ninguém faz nada sem um benefício. Vamos pegar o exemplo de um filho que começou, de um filho adolescente que se envolveu com drogas. Aí você fala, nossa, que opção estúpida, que besteira, está acabando com todo mundo vai fazer, está acabando com a própria vida. E ninguém pergunta por que ele está fazendo isso. E eu vou dizer para você algumas possibilidades, não dá para esgotar todas as possibilidades. Claro. Por exemplo, ele teve um pai e mãe que se separaram. O filho tem uma dificuldade imensa de culpar a qualquer um dos dois. Claro. O filho não vai, mesmo que a mãe diga, seu pai é isso, é aquilo, é pai. Então, o filho, ele não pode dizer, esse é culpado, aquele é culpado. Minha mãe é culpada, meu pai é culpado. Então, se a mãe não é, o pai não é, quem é? Ele. Eu. Então, se eu sou culpado, eu sou mau, eu mereço sofrer. E ele cria esse cenário de sofrimento. Está vendo? Ele vai se envolver com a sua. Como um processo, pode ser, né? É uma das possibilidades. Um processo de autopunição. Outro cenário. Os pais se separaram, mesmo esquema. Tá. Os pais se separaram lá. Ele não está fazendo isso como autopunição. Ele olha para os pais e diz assim, vocês me fizeram sofrer. Agora eu vou fazer vocês sofrerem. Uma outra possibilidade. É uma outra possibilidade. Outra possibilidade, a última. São várias, né? É porque é muito complexo. Claro, lógico. Né? Para a gente reduzir. A gente assim, dá uma ideia reduzida, só, isso, claro. Mas é muito complexo. Ele se envolve com a droga, porque nessas crises dele, os pais são obrigados a se reunir em torno dele. Ah, ele teve um problema, foi parar na delegacia. Quem é que está do lado dele? Pai e mãe. E ele começa a cultivar essa ilusão de família reunida de novo. Porque toda vez que ele tem um problema sério, quem está do lado? O pai e a mãe. Eles estão morando separados, mas... Olha, fala para o seu pai vir aqui. Aí está o pai, a mãe e o filho reunidos. Na verdade, a pessoa tenta, dentro dessas possibilidades, a questão de vitimar o outro também, culpar o outro por aquilo que ele fez. Ou que ele quer dizer, na verdade, você diz, a mente é fantástica, é complicada de se entender isso, mas como que a pessoa consegue tirar de si, quer dizer, olha, tem todo um problema, ela tirar de si uma maneira de fazer com que o outro se sinta culpado por aquilo que ela está passando. Isso é difícil para a pessoa. Em geral, não é muito consciente isso, né? Mas se você observa o cenário, você fazendo essa leitura de cenário, você ajuda muito mais, né? Porque o que você tem que trabalhar é o benefício. Que você falava antes, né?
Então, qual é o benefício que a pessoa que gosta de sofrer está tendo? Ela precisa abrir mão disso, ela precisa descobrir que, tá bom, tem um benefício, há outras formas de chegar no mesmo lugar. Então, mas você acha que a pessoa, por exemplo, dentro deste cenário todo de sofrimento, às vezes se vitimando ou a outra pessoa, você acha que a pessoa consegue, essa pessoa o coitadinho que gosta de sofrer, encontra maneiras de sofrimento, você acha que a pessoa consegue trabalhar isso? Como psicólogo, consegue, ela consegue, ela precisa mas ela trabalhar. consegue, ou tem pessoas que mesmo assim elas mantêm a vida toda daquele jeito porque acaba sendo agradável. Sempre nós vamos ter os que desistem, os que perderam a esperança. Quando você, é aquilo que eu falei, perdeu a esperança, você morreu em pé, acabou a vida. Perder a esperança é morrer em pé. Talvez a maior tragédia da vida é perder a esperança, perder a fé, né? Há pessoas que desistem? Sim. Mas a grande maioria delas pode ser recuperada. Com ajuda, né? A gente fala de ir para o terapeuta, psicólogo, aí eu fico pensando, né? Como é que uma família lá no sertão do Nordeste... Mas, olha, o abraço, o afeto, amor, né? O amor com firmeza, não é aquele amor descomprometido, o amor com firmeza é restaurador, né? Ouvir é restaurador. Pedir perdão. Então, nós temos que buscar essas possibilidades que estão aí ao nosso alcance. Nossa, se você puder ir para um terapeuta, ótimo, melhor que bom. Você ainda. tem, agora, se não tem... Se você não puder, tente encontrar isso, sei lá, na igreja, nos amigos, no abraço da família. Procure resgatar essas coisas. Está vendo só como é que o nosso programa de hoje está levando até você? Eu tenho absoluta certeza disso. Essa reflexão sobre dor, sofrimento e sobre superação. Algumas coisas são tão difíceis, né? Nós, como a gente tem falado aqui, o nosso cérebro, o ser humano tem tantas coisas, tantos sentimentos contrários, tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo uma capacidade de superação incrível. Basta que essa pessoa permita isso, permita se superar. E por falar nisso, nós temos um VT que fala justamente sobre essa questão de superação, que a pessoa superou essa questão da coitadice, de que é pobrezinha, de que é vítima, de que só ela sofre, o mundo todo está contra ela. Então acompanha comigo esse VT. Com um sorriso estampado no rosto, Arlete vive a fé no dia a dia. Mãe de 4 filhos, avó de 2 netos, ela já passou por várias provações. Há 10 anos perdeu o marido, mas se fortaleceu e seguiu com o escritório da família junto dos filhos. E quando ele foi embora, nós fizemos uma promessa para a gente mesmo, né? Nós vamos estar juntos e vamos trabalhar em Deus. A fé, a fé é o que dá esperança pra gente. Ela é um exemplo pela forma que ela passa pelas coisas, a fé que ela tem de entregar mesmo tudo na mão de Deus, e a gente vê que tem uma resposta, que Deus realmente cuida dos problemas dela. No ambiente profissional, a família vive em sintonia, com muita união e amor. As orações fazem parte da rotina. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tem dificuldades, tem muitas, mas a gente está sempre junto. A gente procura não perder a fé e tá sempre pra cima e confiante que... Confiança. Ele sabe. Então, se tá acontecendo alguma coisa pesada, é porque a gente dá conta e a gente vai passar por cima. Para esta mulher de garra, a melhor forma de testemunhar a fé em Deus é o exemplo de vida. Por estar sempre com um sorriso, né? Eu acho que o rosto é a estampa, a imagem de Deus mesmo, a imagem do Cristo. Para mim, Cristo é alegria. A melhor forma, né, de você passar sendo exemplo do que ficar falando de Deus em si. Eu acho que transmite, né, muito melhor. Mesmo com os obstáculos, a família segue reunida e a base é a confiança em Deus. Acho que sem fé a gente não teria passado por várias coisas, assim, até desde a morte do meu pai, que foi o mais
Acho que foi a pior parte, né? Mas a fé é muito importante. Nem sempre você consegue ter tudo certinho. Então você encontra obstáculos que você tem que falar. Ai, meu Deus. E ir em frente, não é mesmo? É a fé que Deus está no comando. Às vezes existe até um chavão que a gente sempre diz assim, o problema do outro é maior ou menor que o meu problema é maior do que o outro. E a gente, acompanhando testemunhos como este, a gente começa a entender assim, olha, de fato a confiança ela é essencial, aquilo que o Samuel tem dito aqui, não é? A fé ela é fundamental para a gente superar estes momentos. O que você achou desse VT, desse testemunho, aliás, né? Sim, muito bonito, e eu achei muito interessante no momento que ela fala da carga pesada, que me lembrou, né, aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né, numa das cartas aos Coríntios, que ele diz que Deus nunca há de colocar sobre as nossas costas um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, eu acho que quem está em casa, quem tem fé, quem crê na palavra, precisa acreditar nisso, precisa lembrar disso, né? Olha, Deus nunca vai colocar sobre as nossas costas um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, quando você estiver falando assim, estou sem forças, creia, você ainda pode caminhar um pouco mais. Você sabe, você tocou numa coisa que eu acho muito interessante, é assim, olha, isso é uma luta que eu tenho constantemente com as pessoas no atendimento, é justamente isso, olha, eu não estou fraco na fé, eu não consigo conceber isso, eu não consigo, porque assim, eu acho que quando a gente nasce, Deus não me premia com a fé 10%, a sua 20%, a outra 30%, Deus... É a fé que nós temos, né? E a religiosidade vai nos ajudando ao longo da nossa vida a desenvolver isso e alimentar isso através da nossa oração. Então, quando a pessoa diz, olha, eu não tenho forças e tal, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que nós temos força. Eu acho que o problema, às vezes, ele vem de uma maneira tal na nossa vida que, pegando a gente de surpresa, você não consegue discernir sobre aquilo naquele momento. Não consegue. E aí você acha, puxa vida, estou sem fé. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito. São Paulo é muito correto nesse sentido. Olha, Deus sabe a dosagem daquilo que eu posso carregar, não é? A dose, melhor dizendo, de tudo isso. Sim. Então, por isso, quando a gente vê um VT assim, ajuda muito. E São Paulo, ele coloca outra coisa importante. Ele diz assim, num dado momento, ele vai dizer, abatidos, porém não derrotados. E a gente precisa entender, existe o momento do abatimento? Evidente que existe. É humano se abater. Me abati. Estou derrotado? Não. É isso que ele fala. E como que a gente tem vergonha de trabalhar esses sentimentos, não? Que bobeira, não é? Às vezes, até mesmo eu tenho isso, sabia? De você, assim, ó, vê o sofrimento, assim, não, peraí, eu não posso ser fraco, mas eu posso ser fraco, sim, naquele momento ali, porque, assim, é um abatimento normal da vida, não é? E nem sempre a gente consegue, claro, o abatido não quer dizer que você se deixou vencer pelo cansaço. Não. Mas é um momento, abatimento é humano. É exato. Eu não sou um super-herói. Exato. Eu não tenho que ser super-herói. E não preciso. Não preciso ser super-herói. Se a gente presta muita atenção assim nos escritos do apóstolo Paulo, a gente já vê que no final da carreira dele, nitidamente ele está profundamente abatido. Ele está pedindo os livros dele de volta, ele está pedindo a companhia de um amigo, ele está preso, ele está se sentindo sozinho. Se ele, né, que é um dos nossos heróis da fé, se sentiu dessa forma, por que eu não posso? Não é? Então, a gente precisa aprender que sentir dor, sentir-se abatido, você, num dado momento, você sentir que a sua fé vacilou, peraí, normal. Mas lembra do que o apóstolo Paulo diz, derrotado não estou derrotado. Eu posso caminhar, eu devo caminhar, porque eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida de que o fardo nunca vai ser maior. Tem hora que pesa bastante, né? Você vai lá como Jesus ali, vai uma vez, vai duas vezes, você vai lá embaixo, não colocando Jesus como fracassado, claro que não. Mas é um momento que pesou bastante a cruz e foi para o chão mesmo, não é? E assim, é inevitável que esse peso, a tendência é te dobrar até o chão, não é? Agora, é como você reage diante disso. Aquilo que você falava muito bem, não é? Você escolhe sofrer ou escolhe vivenciar a dor. Quer dizer, aquilo que você diz, olha, a dor ela vai passar de uma maneira, agora o sofrimento você pode prolongá-lo, se você quiser. Aí entra no masoquismo. De uma forma ou outra, ela vai arrefecer. A gente não morre de dor a vida inteira. A dor ela vai arrefecer. Agora, o sofrimento não. Muitas vezes, vamos dizer, nós, na imensa maioria das vezes, é que prolongamos o sofrimento por
tomarmos atitudes descabidas, por abrirmos mão da nossa fé, por abrirmos mão da esperança, né? Até no livro de Lamentações de Jeremias tem um texto bonito que fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, e tem gente que faz o contrário, né? Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sim. Agora, tem gente que faz, deixa eu trazer à memória aquilo que vai acabar com a minha esperança. E vai fazer com que a pessoa sofra ainda mais. Encher a mente e o coração de coisas que destroem a esperança. Claro. Não tem sentido isso. E por isso vive eternamente um sofrimento, né? Vive, prolonga. Olha só, tá vendo só? Por isso que esse programa ele tem que ficar até meia-noite de hoje, né? Você está disposto, né, Samuel? Para a gente conversar um pouco mais sobre essas temáticas todas, a questão do perdão, que é um gancho para a gente trabalhar isso, né? Tantas outras coisas, claro. E a gente não tem tanto tempo assim, mas a gente vai levando até você aquilo que a gente pode. Por isso, você ainda dá tempo de você participar, fazendo seu pedido de oração. Nós temos 2 perguntas aqui que a gente vai apresentar para ele, para o Samuel, depois. E você, se quiser, pode continuar participando. 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Fica aqui aguardando a sua participação. Um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Um instante só. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, nesta sexta-feira, final de semana já começando aí, e uma manhã agradabilíssima com um tema, eu diria, excepcional. Estou usando muitas palavras assim grandiosas para dizer justamente, claro, que não vai traduzir aquilo que eu estou sentindo no programa de hoje. Vou sair daqui com certeza mais restaurado a partir daquilo que eu estou ouvindo do Samuel, o nosso convidado de hoje, que está nos ajudando de uma maneira brilhante a perceber um pouco essa questão do sofrimento, ver que as coisas são difíceis, mas não insuperáveis, né? Parece até um chavão isso, mas é justamente isso. A gente acaba tendo que olhar com um pouco mais de definição, com um pouco mais de coragem, determinação, as coisas que acontecem ao nosso redor, para a gente poder entender melhor aquilo que sempre, de todas as maneiras, podem nos ajudar a ser pessoas diferentes e iluminadas, e eu acredito muito nisso. Vamos continuar o nosso bate-papo. Você viu, Samuel, quantas pessoas... É que não dá para a gente ler aqui as intenções todas, os pedidos todos, mas as pessoas, na maioria desses nossos pedidos, elas buscam justamente um conforto na questão da espiritualidade. Não que elas acham que a nossa espiritualidade é maior do que a delas. É claro que não. Mas são pessoas do norte, nordeste, sul, sudeste, do Brasil todo. E nestes pedidos tem assim, olha, eu peço pela saúde de alguém, eu peço o conforto de pessoa que está num momento de tribulação. E são coisas muito bonitas de a gente ver assim, eu acredito no poder da sua oração. Eu acho isso fundamental, por isso que o nosso tema de hoje, quando fala dessa questão da superação, e você falava da fé, lendo esses pedidos é muito bonito isso. Sim, como as pessoas acreditam. Expressam fé. Expressam. Estão no caminho bom. Exato, claro. O caminho bom é expressar a fé, é praticar a fé, é orar. Como é bom, né, você poder chegar lá do lado da sua cama, ajoelhar e fazer a sua oração, derramar, né, o seu coração na presença de Deus. Extremamente saudável. E eu acho bonito isso porque a gente tem uma confiança muito grande em Deus, obviamente, né? Mas confiar também na oração da outra pessoa. Assim, vamos supor, eu estou passando por um momento de fragilidade. Eu chego até você e digo, Samuel, você podia, na sua oração, lembrar de me rezar por mim? Eu acho isso assim, é um benefício muito grande para a pessoa. Quando eu digo benefício, eu digo assim, eu me sinto grato, porque eu sei que você vai se lembrar de mim. Isso é bonito. Tem alguém intercedendo por mim. Intercedendo, né, na nossa fragilidade. Voltando então à nossa temática, eu gostaria de entrar numa questão assim. Todos nós temos algum tipo de sofrimento que, né, querendo ou não, uns buscam, infelizmente, né, outros não. É importante falar isso. O quê? É importante. Muita gente reclama do sofrimento, mas foi o gerador do próprio sofrimento. Então, vamos entrar nesse ponto já de uma vez. Como é que você entende essa questão? A pessoa quer buscar o sofrimento. Ela é gerador disso, ela é causa do próprio problema. Diferente da pessoa que gosta de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer. Tá. Só que tem gente que é um pouco desleixado com a vida, né? Quer em termos físicos, morais, enfim. Eu li uma frase interessante, que é assim, não existe ataque súbito do coração. Houve anos de preparo para aquilo acontecer. Não é? É. E a gente esquece disso. Então a pessoa está lá se alimentando mal. E daqui a pouco vai desembocar numa enfermidade. Ai, Deus, por que eu estou sofrendo? Você se alimentou mal. Você não cuidou do seu corpo. Fumou a vida inteira. Fumou a vida inteira. Deus, por que agora eu estou com câncer? Deus fala, deixa eu dar um câncer para você? Não.
é uma consequência do seu livre-arbítrio, da sua escolha. Então, o livre-arbítrio é maravilhoso, mas a gente precisa usar bem, usar com bom senso, usar com sabedoria. Tá? Exato. Tem gente que não usa porque é autodestrutivo. Pior que eu já vi muitos testemunhos assim, viu? Hoje tem muita gente assim. A pessoa ela é autodestrutiva. Um suicídio lento, né? É, um suicídio em parcelas, né? Mas, vamos dizer, o caso daqueles que não são. Não, eles não são. Mas, esse descuido, esse desleixo, né? O tipo da pessoa que às vezes tem um comportamento extremamente irritável e vai afastando todo mundo de si, daqui a pouco vai estar dizendo, ah, Deus, por que ninguém gosta de mim? Ninguém se preocupa comigo. E eu sempre digo para essas pessoas, você já se preocupou em ser uma pessoa gostável? Exato. Porque é fácil reclamar que ninguém gosta de mim, mas escuta, você já fez algum esforço de ser uma pessoa gostável? Você já reparou até que, quando a gente vai fazer algum tipo de avaliação, é muito difícil a gente, por exemplo, elencar os valores e virtudes que a gente tem? E isso é uma pergunta muito boa, né? Quer dizer, você já se preocupou em se amar também? Ou então essa questão de ser gostável, né? De ser alguém que, olha, alguém vai gostar de mim por aquilo que eu faço também. E isso é uma relação sinérgica, porque é assim, se eu acordo de manhã, olho no espelho e não gosto de mim, eu quero que os outros gostem. Vai ser difícil. Vai ser muito complicado. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim, do jeito que eu sou, a minha singularidade, a minha individualidade. Hoje a gente tem essa ideia imbecil de que a gente tem que ser igual, né, os ídolos da mídia. Eu não tenho que ser igual a ninguém, tenho que ser eu. A coisa mais valiosa da minha vida é a minha singularidade, eu sou o único. Aí eu quero ficar parecido, eu tenho que usar a roupa que o outro usa, o cabelo que ele usa, o linguajar que ele usa. Isso é problema dele, isso é ele. E vai procurar os produtos que aquela pessoa usa, porque acha que os produtos vão fazer a mesma coisa que com aquela pessoa, e não faz nada, absolutamente, a gente sabe disso, não é? É uma imbecilidade. Mas é verdade. Eu não tenho dó de dizer isso, não. É uma imbecilidade. E esse é um processo destrutivo, coisa fútil. E é engraçado, como você disse, a pessoa quando olha no espelho, se ela não gosta, ela começa justamente esse processo, desde aí, de destruição, né? Porque aí ela vai começar a perceber, e a pessoa não gosta disso. E tem um ditado muito bom, assim, ditado não, mas uma palavra que essas pessoas dizem assim, olha, você vai, claro, ao longo do dia a gente pode pensar sempre nisso, mas se você olha no espelho e não gostou daquilo ali, é complicado, porque se na verdade o seu coração não está apto para viver com as outras pessoas, alguma coisa que é importante para você e aquilo que você pode oferecer para o outro, você deixa de oferecer porque você acha que a pessoa não vai gostar daquilo que você vai dizer, não vai gostar do jeito que você está vestido. Isso para isso eu tenho uma frase do padre, do Jean Vernet, maravilhoso, maravilhoso. Ele escreveu um livro chamado Comunidade, Lugar de Perdão e Festa. E ali tem uma frase, para mim essa frase para mim foi libertadora. Né? Por exemplo, eu não estou falando isso porque eu nunca cometi esses erros. Pelo contrário, eu tive que aprender. Né? Eu sou melhor hoje do que ontem, porque aquilo que eu falei, aceitei caminhar as trilhas que eu tenho que trilhar, sejam elas de alegria ou de dor, com serenidade. Mas o padre Jean Vernet, ele fala um negócio lindo. Ele diz assim, todo ser humano na face da terra tem o direito irrevogável de ser feio, chato e sem graça de vez em quando. Isso é bom. É um direito irrevogável, não me tire esse direito. Daria até você repetir essa frase para nós, gostaria. Todo ser humano, né, todo ser humano na face da terra tem o direito irrevogável de ser feio, chato e sem graça de vez em quando. Por que não é? Não precisa ser todo dia, né? Mas, poxa, eu senão sou um ser humano. Senão a pessoa vai ficar intragável, né, também, né? Eu sou um ser humano, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Qual o problema disso? Eu não sou uma máquina. Eu digo assim, ó, eu sempre... Não tem que produzir bom humor, né? Não tem como. Eu sempre costumo, nas minhas palestras, eu falo assim, eu costumo dizer o seguinte, muito embora você não possa escolher o que você quer sentir, o que você gostaria de sentir, você pode escolher como se comportar. Porque sentimento a gente não escolhe, mas comportamento a gente escolhe. Ah, eu estou num péssimo dia, mas posso escolher tratar bem a minha esposa quando ela chegar do trabalho, meu marido quando ele chegar do trabalho. Isso é escolha, e é uma escolha inteligente, porque ela mantém a família unida, ela mantém o clima bom. Tem gente que reclama, mas o clima é um inferno na minha casa, minha família. Ué, lógico que é. Desse jeito, não se cumprimenta, aos coices. Complicado isso, né? E quer viver bem? Não. Então, se eu estou mal, sou ser humano. Tem dia que eu acordo mal. O que eu vou fazer? Dá para escolher o que eu vou sentir? Não, impossível. Quem dera pudéssemos escolher o que sentir. Seria bom demais. Apertar o botãozinho, hoje eu quero estar alegre. E vai, não é assim que funciona. Não é assim.
Então, dá para escolher o que vai sentir? Não. Mas, olha, não desista, porque dá para escolher como se comportar. Isso é um treino, você aprende isso. Você se exercita nisso e fica bom nisso. Que bom, tá vendo só? Muito bem, estamos de volta no nosso último bloco do programa Você Pode Ser Feliz, dessa manhã de sexta-feira, conversando, aliás, eu acho que terminando, infelizmente, o nosso bate-papo sobre dor, sofrimento e superação com o Samuel, que de uma maneira muito bonita nos ensinou algumas coisas e eu tenho certeza que vai ficar no seu coração, na sua vida, e a gente agradece muito pela participação dele aqui. Claro que ainda não terminou, mas só para dizer para você o que a gente precisa viver isso de uma maneira muito bonita, né? O sofrimento não é esse bicho de 7 cabeças, né? A dor não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente percebe. É claro que no momento que aquilo acontece é muito difícil, mas é importante a gente saber que há um caminho que a gente pode trilhar. Essa palavra o Samuel usou muito bem no início do nosso programa, e a gente pode escolher essa trilha que a gente faz, não é? Como que a gente adapta tudo isso àquela realidade, àquela situação que a gente está vivendo. Por isso, o programa de hoje eu tenho certeza que você aprendeu muito. Eu, pelo menos, não posso dizer o contrário disso, não é? Olha, eu queria, antes de a gente entrar no final do nosso assunto, que, aliás, é tanta coisa, não é? É que você... É um tema profundo, é um tema que a gente podia fazer 2, 3 programas, uma semana inteira sobre isso, tenho certeza disso. Mas o contato que vai aparecer no GC agora, mas se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como que elas deveriam fazer? Podem escrever para esse e-mail. Que aparece aí. Que está na tela. Qual é o e-mail que está aparecendo aí? É... O e-mail sborges@sigmanet.com.br. Tá bom. E as pessoas podem perguntar alguma coisa, podem convidar você para ajudar a trabalhar na medida isso. do possível, no medida do possível da agenda permitir, é. você vai. Que bom. Ótimo. Então está aí o contato. Se você quiser falar com o Samuel, ele estará à disposição. Às vezes uma pessoa quer uma palestra, alguma coisa. Isso assim, é mais fácil, porque aí dá para conversar. Claro, né? ótimo. Se quiserem. Eu tenho certeza que seria muito bom. Você podia contatar o Samuel, que vai ser muito bom. Olha, é tanto assunto, mas tanta coisa, e nós estamos fechando o bloco. Antes de você fazer as suas considerações finais, a gente falava assim, do imprevisível, do sofrimento, né? Aquela questão que você não tem como, né? Hoje está bem, amanhã não está bem. Para de brigar com isso. Para de brigar com isso. Acho que é importante a gente lidar com essas questões, né? A questão do masoquismo, a pessoa que quer sofrer, a gente falou muito bem disso. Isso é fundamental. Agora, você tem um testemunho, né? Assim, por exemplo, eu digo testemunho porque para nós quando eu tive esse incidente em relação ao meu pai, essa questão do AVC, isso me deixou lá embaixo de fato, né? Como que você reestrutura tudo isso? Então é um momento que a gente não espera, veio, e a gente está lidando com isso, eu acho, de maneira muito bonita, né? Uma maneira familiar bonita de lidar com isso. Isso me engrandece um pouco na minha fé. Me engrandece, não, me ajuda a acreditar mais. E você teve um caso assim, com 8 anos. Perdi meu pai aos 8 anos de idade, meu pai se suicidou. Foi um suicídio. Na época que meu pai se suicidou, assim, acho que meu pai tinha uma depressão muito forte, mas naquela época nem se falava em depressão. Então, em depressão, sem se medicar, sem nada, ele não aguentou. E foi um processo muito complicado, assim, porque com 8 anos de idade, você tem poucos recursos emocionais para lidar com aquilo. Ah, sim. E a família, às vezes, na intenção de te proteger, acaba não ajudando muito. Um exemplo, eu não enterrei meu pai. Não, porque você é muito criança, tá lá no velório, né? E me enterrar meu pai foi um processo longo para mim depois. Eu tive que fazer isso por conta. Porque depois da morte do meu pai, eu ia para a rua e eu tinha a impressão de que eu ia encontrar com ele a qualquer momento. Isso mexeu muito com a minha estima, né? Eu me senti rejeitado. Como a mensagem do pai bom, eu não gosto de vocês, né? Por isso que eu fui embora. Entendi. Quer dizer, para aquele momento. Aos 8 anos. Aos 8 anos. Mas como eu disse aqui no programa, né? Até eu usar o nome do programa. Você pode ser feliz? Pode. Mas para ser feliz, uma parte dessa caminhada é passar por momentos de dor e sofrimento. Então, eu digo que muito da pessoa que eu sou hoje foi por ter caminhado nessa trilha, de ter que superar essa perda, de ter que superar o impacto que ela teve naquele garotinho de 8 anos de idade. Então, eu sofri muito até a minha juventude, porque também aquela coisa que naquela época, meu pai morreu em 69, 70, né? Meados de 69.
Então, até a minha fase jovem, eu sofri muito, porque eu não tinha auxílio, não tinha psicopedagogo, não tinha nada, né? Era por conta. Mas aquela coisa, fui buscando, a fé me ajudou muito, fui para a igreja muito cedo, isso me ajudou demais, né? Aquela coisa de lembrar o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou andar. Por isso que eu falo, pare de brigar com isso, você vai andar. Uma hora... Querendo ou não, você vai. Uma hora o vale da sombra da morte vai te alcançar. Agora, lembra o seguinte, lembra que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a fé que tem que sustentar a gente. Deus não desampara nesses momentos de luta. E nós precisamos estar prontos, assim como Abraão, né? Atendeu ao pedido de Deus, eu quero teu filho. E ele entregou o filho, porque ele chega a levantar o cutelo. E Deus diz, para matar. Eu sei. Então, ele entregou. E às vezes nós precisamos entregar algumas coisas. Precisamos entregar o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa teimosia, difícil, mas é o nosso rancor. Precisa entregar, precisa se libertar disso, porque é um peso que a gente carrega. Né? Você sabe que eu tenho um testemunho muito grande dessa questão do entregar, né? De problemas, não digo pessoais, mas problemas que a vida, né? Que vão aparecendo. E em determinado momento, quando você entrega isso de fato do coração, a gente não consegue isso às vezes 100%. Mas quando você entrega, eu vou entrar numa palavra que você disse lá no início do programa, até antes, quando a gente conversava, a gente fica num estado de paz muito grande, né? Não que seja a ausência dos conflitos, a gente já sabe. Uma paz muito grande, porque você diz assim, olha, você não é super-herói, né? De jeito algum, por isso você tem que baixar mesmo. Eu vou entregar porque eu não consigo conduzir, né? E não é você reconhecer que o grande pecador ou a pessoa pior do mundo, mas não, é porque você percebe. Tem alguém maior do que você que pode te ajudar nesse processo. O que você disse agora, não é? Olha, o vale pode estar tenebroso, complicado, sombrio, mas não estou sozinho. Passaremos por isso. Passaremos. E não adianta evitar. Não, né? Não adianta. Evitar é sofrer mais. Evitar é sofrer mais. Meu Deus do céu. Então quer dizer que esse programa está terminando e você vai ter que fazer as suas considerações finais. Que consideração final você poderia deixar para os nossos telespectadores aí que nos acompanharam essa manhã? Eu reforçaria isso. Eu reforçaria o fato de que a gente tem que aceitar o sofrimento, não porque a gente gosta de sofrer, mas por entender, por discernir que ele nos transforma. É isso que é importante entender. Tem um ditado que diz que mar calmo não faz marinheiro bom. Quer ser marinheiro bom, mas e não quer enfrentar mar bravo? Difícil, não é? Não tem como. Quer ser um ser humano medíocre, um ser humano despreparado, emocionalmente infantil, evite o sofrimento. Agora, quer ser lapidado, tratado, polido, melhorado, ganhar brilho, né? Aceite. Passe por aquilo, aí vai ter um tempo, depois de todo o vale tem uma montanha, graças a Deus. Daqui a pouco vai ter outro vale, outra montanha, e a vida é assim. Então a gente precisa parar de brigar com a vida, aceitar que muitas dessas situações que nós vivemos, quando elas não são causadas por nós, pela nossa incompetência, pela nossa estupidez. Você diz pela nossa imbecilidade. Pela nossa imbecilidade, a gente tem que entender que muitas dessas coisas que nos acontecem é uma manifestação da generosidade de Deus para com você, porque ele está preocupado com você, Ele quer tratar a sua vida. E que bom. Vamos lutar contra isso? Não, né? De jeito algum. Samuel, eu te agradeço profundamente. Eu te agradeço por tudo. Olha, foi uma bênção de Deus a sua participação aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Eu digo isso de todo o coração, foi uma bênção mesmo. A gente aprendeu um pouco a tentar conduzir um pouco a nossa própria vida, a nossa própria existência, o nosso trabalho. E lembrando que essas coisas são, às vezes, cruciais na nossa vida. E a gente só tem que dizer assim, olha, a gente tem capacidade de enfrentar, vamos escolher o melhor caminho de fazer isso. Então, do fundo do meu coração, e deixo até aqui o convite aberto, né, assim, para você, da nossa produção, que você volte outras vezes, né, encontrar temáticas, porque já saíram várias desse momento aqui, vários ganchos que a gente poderia trabalhar, e com o tempo a gente vai te convidar para que você se prepare assim com a sua agenda, não o conteúdo, mas a sua agenda, porque nós convidamos você quase assim de última hora e você foi pronto. Muito obrigado. Você hoje fez um exercício de bondade muito grande para quem está em casa, tá bom? Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Nós temos uma grande
Eu falo dívida com Deus, mas é errado falar isso, não é? Nós temos um grande caminho a percorrer com Deus. Eu gostaria que você se sentisse conduzido por esse Deus no seu dia de hoje, no seu final de semana. Gostaria de deixar bem claro para você o seguinte: a gente vai vivendo a cada dia momentos de fé em cada coisa que acontece. Aquelas boas, aquelas não tão boas, mas a nossa fé vai nos fazendo perseverantes a cada instante. Por isso, nunca duvide da ação de Deus na sua vida. Nunca duvide dessa esperança que só Deus faz acontecer na sua vida. Por isso, eu deixo você agora com toda a programação da nossa Rede Século XXI e que você possa, no dia de hoje, encontrar uma motivação muito maior para ser feliz e para ajudar a outras pessoas a serem felizes. A gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui às 9h15, no programa Você Pode Ser Feliz, na Rede Século XXI. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima sexta. Um bom dia para você.